Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do ProLinks Talk. Nesse episódio, nós vamos apresentar os desafios das empresas para a proteção de dados. Nesse evento especial, contamos com a presença do Rodrigo, que é diretor de parcerias da VIM para o Brasil, Rafael, que é o pré-venda da Synix, uma distribuição que tem atuação em todo o território nacional, o Vitor, que é o coordenador de infraestrutura de TI da Newton Paiva, uma faculdade mineira. Bom, eu sou o Presberson Lima, diretor de marketing e comunicação. Antes de passar a palavra para os apresentadores, vou apresentar um pouco aqui o portfólio da ProLinks, para você saber como podem contar conosco. Bom, pessoal, todos nós já sabemos que segurança da informação é a palavra de ordem no atual cenário que nós estamos vivendo, principalmente nesse momento de pandemia. Várias as empresas, nós estamos aí há mais de um ano com os nossos colaboradores trabalhando em home office, tem uma metodologia também de anywhere, então, às vezes, o colaborador necessariamente não precisa estar em casa, ele pode estar onde ele quiser, ele pode estar no deslocamento, pode estar na casa de outras pessoas, para ele que tem acesso à informação. E o principal desafio é a segurança, para zelar, garantir a integridade e disponibilidade dessas informações. Bom, para a ProLinks, segurança para a gente é tudo, a principal palavra, é o que a gente chama de security first. Principalmente esses grandes vazamentos de dados que estão acontecendo, cybercriminosos estão usando essa mudança no cenário atual, porque eles entendem que muitas empresas ainda não têm esse assunto em pauta e estão deixando de lado. Então, com isso, a partir dessa brecha que está sendo encontrada, eles estão atuando. E com a ProLinks, a gente consegue ajudar vocês aí nessa jornada a fim de aumentar a sua segurança da informação ou criar um projeto, um plano aí da segurança da informação, caso a sua companhia não tenha. Hoje nós somos parceiros da Sophos, é uma empresa internacional de renome, um FAR da nova geração, para que possa ajudar a você, gestor, ou analista de TI, CEO, CISOs, para que consigam garantir o monitoramento de entrada e saída de dados na sua organização. Nós somos parceiro da Azure, da Microsoft. Nós temos um serviço aqui de DaaS, Disaster como serviço e backup como serviço, usando uma solução própria e usando a ferramenta BIM, que nós vamos apresentar um pouco mais logo a seguir, e a gente entrega esse trabalho como serviço para que vocês consigam focar no seu core business e a gente cuide dessa commodity aí. Nós entendemos que o backup é uma tríplice muito importante, um elo desse tríplice muito importante que você deve ficar atento. Antivírus, falando agora um pouco de endpoint da solução de borda. São parceiros, como eu acabei de dizer, da Sophos, utilizando o Intercept X e o Bitdefender. Então, a gente levanta essas duas bandeiras aí como soluções de endpoint. A própria Microsoft, a gente tem uma aliança muito forte com eles, ajudando os nossos clientes e novos clientes com colaboração, a partir desse conceito que eu acabei de mencionar, que é o NR Office. Não importa onde que você esteja, garantir aí o acesso à informação, à colaboração, calendários, reuniões, até essa ferramenta que a gente está usando aqui para transmitir esse conhecimento para você, o Teams. Então, com a Microsoft, a ProLinks consegue ajudar a você com essa experiência. Nuvem, para aqueles clientes que estão aí com projetos de levar sua máquina para a nuvem, ou está querendo uma solução de um data center híbrido, parte em nuvem pública, parte on-premise, outra parte
em cloud privada. A gente consegue ajudar vocês aí nessa gestão de data center, garantindo aí um SLA muito agressivo, né, em torno de 99,95 até 99,99, né, isso aí a Microsoft nos dá esse apoio, garantir essa alta disponibilidade para o seu negócio. A hiperconvergência, são parceiros Cisco Select, temos um grande case aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, é o primeiro case da Cisco na capital mineira de hiperconvergência. Ajudamos o cliente, ele estava no momento de refresh de servidores, e a Cisco nos ajudou, né, apoiou esse processo aí de implementação. Mais informação sobre esse case vocês vão encontrar em nosso site. Diagnóstico de TI, apoiamos aí, são parceiro estratégico do Departamento de Tecnologia para ajudar vocês a fazer uma investigação profunda no seu ambiente de TI, principalmente no cenário de segurança de informação, análise de vulnerabilidade, pentest. Então, conseguimos ajudar vocês aí com o diagnóstico e auditoria de segurança da informação. Licenciamento, são parceiros da Vino, né? Contamos aqui com o Rodrigo, Microsoft, VMware, na parte de licenciamento, vendemos todas essas marcas, são parceiros deles. E a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em voga, né? A lei está aí, então a gente está ajudando todos os nossos clientes nessa jornada aí, em ficar em compliance. Se a sua empresa aí tem essa agenda, você pode nos contactar para ajudar vocês aí nessa jornada. Nós temos um parceiro, um escritório de advocacia, a ProLinks entra com a parte de proteção de dados, né, toda a parte de tecnologia, e esse outro parceiro cuida da parte jurídica e processo, porque a Lei Geral de Proteção de Dados são 3 triplés, né? Então, vocês conseguem contar com a gente para ajudar vocês nessa jornada. Sobre equipamento, está aqui os nossos principais players, servidores e storage com Cisco e QNAP, hiperconvergência Lenovo e Cisco, network Wi-Fi, através da Cisco Meraki. Bom, aqui está alguns clientes, né? Aqui estão os nossos contatos. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, pessoal, então essa é a ProLinks. Estaremos aí à disposição de vocês no que precisar. Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo, diretor de canais da Vim no Brasil. Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado por participar, né, e conceder esse tempo para apresentar a Vim para... Legal, eu que agradeço, Presley, o convite e parabéns pela iniciativa. Quero também agradecer o pessoal aqui da Synnex, que é um dos nossos distribuidores que está nos apoiando nesse evento. E, por último, mas não menos importante, o Vitor, que também está aqui na presença de um caso de sucesso que temos em comum. Muito obrigado a você, a audiência que está nos assistindo, que separou um tempinho do seu tempo para investir nesse bate-papo, né? E o meu objetivo aqui hoje é explicar um pouco sobre o posicionamento da Vim, o que a Vim tem feito de diferente, como que a Vim tem crescido o seu business, apoiando, obviamente, vocês, para clientes, em manter a continuidade, a proteção dos seus negócios, independente de onde eles estejam funcionando, rodando, mesmo no momento tão delicado que estamos tendo aqui de pandemia, né? Acho que o mais importante, acho que é nesse momento que nós, como profissionais de tecnologias, temos que sempre nos reinventar. Então, vou passar aqui um pouquinho sobre o posicionamento da Vim, para quem ainda não conhece, para que vocês possam entender a musculatura da empresa e o que a gente pode agregar de valor no seu dia a dia. Hoje, quando a gente fala da Vim, e obviamente olhando para o ano de 2020, foi um ano muito desafiador para diversas pessoas, né? Diversas empresas, justamente por conta da pandemia que estamos vivendo, mas isso não foi um problema para a Vim como um todo, muito pelo contrário. A Vim hoje ela tem sido uma tecnologia muito buscada pelo lado dos clientes, justamente por esse momento que estamos vivendo de readaptação, onde as empresas precisam de tecnologias simples, confiáveis, flexíveis e que efetivamente
consigam garantir a continuidade do negócio do seu cliente, não importa onde o colaborador da sua empresa esteja. Pode estar dentro de casa, pode estar efetivamente na companhia, a gente consegue atuar. Para vocês terem uma noção, a Vim Software, o ano passado, fechou o ano com um faturamento acima de $1 bilhão. E apesar de sermos uma empresa relativamente jovem, eu não sei se vocês todos sabem, mas a Vim está completando 16 anos de existência globalmente falando, nós já possuímos mais de 400 mil clientes que adotaram a nossa solução, ou seja, que deixaram de utilizar uma solução legada de backup, vamos dizer assim, ou proteção de dados, e vieram para a Vim. Né? São mais de 400 mil clientes que utilizam nossa tecnologia, e o que mais nos deixa confortável e contentes é que a Vim não precisa se autopromover. Os próprios clientes, eles estão dispostos a conversar e indicar a nossa solução no mercado. Não sei se todos vocês conhecem, mas existe uma pesquisa chamada NPS, que não analisa somente tecnicamente uma solução. Ele analisa a confiabilidade que uma determinada marca ele traz para o mercado como um todo. No range de menos 100 até 100 pontos, a Vim Software está classificada como 75 pontos, à frente de empresas super nomeadas no mercado, produtos nomeados como o iPhone, por exemplo. E se a gente analisa efetivamente o posicionamento da Vim comparado com a indústria, a Vim Software está posicionada 3 vezes mais do que o segundo colocado na indústria de proteção de dados como um todo. Isso mostra realmente a credibilidade que a Vim tem, como a Vim tem sido disruptiva, convidando empresas como as de vocês a virem trabalhar e adotando a nossa solução como um todo, ok? Bom, o que eu queria continuar aqui com vocês é mais falando sobre o reconhecimento do mercado. A Vim Software já está pelo quarto ano consecutivo posicionado como líder no quadrante mágico do Gartner, e isso realmente nos deixa com um prestígio lá em cima, até porque esse ano, efetivamente, nós estamos superando todas as outras marcas que estão há muito mais tempo no mercado, que realmente têm o seu valor, mas a Vim Software ela vem galgando e sendo muito disruptivo com relação a isso. Então, novamente, é muito fácil para o fabricante vir falar que ele é líder, que ele é isso, aquilo, mas aqui nós estamos totalmente repassando o embasamento de informação do mercado como um todo. E, novamente, não é simplesmente o Gartner que tem reconhecido isso. A Forrester vem reconhecendo o crescimento exponencial da Vim, o IDC vem mostrando o crescimento também, e principalmente o Gartner Customer Choice tem posicionado a Vim como 4.7, numa escala de 5 estrelas, com relação à satisfação dos nossos clientes com relação às nossas tecnologias. Aqui eu trago alguns números de mercado para que vocês possam entender o quão disruptivo a Vim Software vem sendo nos últimos anos. Esse daqui é um cenário publicado pelo IDC, obviamente por questões eu não posso compartilhar aqui escrito o nome das empresas, mas aqui ele te traz um cenário, efetivamente falando, sobre o mercado de proteção de dados no mundo. O mercado de proteção de dados no mundo, referente ao segundo semestre de 2020, tinha aí uma previsão de crescimento em torno de 5%. Né? A Vim Software conseguiu entregar resultados que são 4 vezes maiores do que esse crescimento do mercado de proteção de dados no mundo como um todo. E aqui a gente está falando de empresas, fazendo a comparação da Vim com empresas como Dell, Veritas, IBM, Commvault e outros. Percebam o crescimento da Vim de um ano de um semestre para o outro, como a gente vem sendo realmente muito disruptivo. Globalmente falando, a Vim já é a número 1 em market share em EMEA, né, na Europa como um todo. Globalmente, a Vim já é a terceira, né, globalmente falando. Agora, quando a gente traz uma análise do cenário efetivo para a América Latina como um todo, o mercado da América Latina, que tinha uma previsão de crescimento em torno de 10% no segundo semestre de 2020, a Vim Software entregou 37% de crescimento. E hoje, na América Latina, a Vim Software é a líder em market share, se comparado com esses outros players que eu mencionei, IBM, Dell, Veritas, Commvault. Né? E isso, na verdade, traz o quê? Traz a questão da confiabilidade. Eu estava conversando mais cedo com o Presley, e assim, é muito difícil, e vocês estão aqui para concordar comigo, é muito difícil qualquer um de nós acordarmos e falar, tá bom,
acordei, acho que hoje vou mexer e vou trocar na solução de backup atual da empresa, né? Geralmente esse não é um tema muito sensual para se falar. Geralmente as empresas elas até falam, olha, tem uma solução de backup, deixa lá funcionando, não mexe muito não para não dar problema, né? E qual é o detalhe aqui que eu queria compartilhar com vocês? Vejam a quantidade de clientes que deixaram de utilizar uma solução legada e vieram migrar para a gente. Veja como a Vim vem crescendo, né, no mercado como um todo. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que não é uma, duas ou três coisas diferentes que a Vim tem entregue no mercado que fizeram mais de 400 mil clientes, mais de 400 mil empresas trocarem a solução delas e migrarem para a Vim. Realmente tem sido uma série de fatores que tem facilitado essa decisão por parte do cliente. Aqui, um pouco mais para frente, o Vitor vai poder dar o ponto de vista dele como um cliente, assim como vocês. Qual que é a aderência? Qual que é a plataforma? O que tem feito, efetivamente, esses clientes procurarem uma solução como a nossa? Acho que são três diferenciais aqui que parecem ser básicos, mas realmente tinham dificuldades de serem encontrados no mercado de proteção de dados. Primeiro, a tecnologia da Vim é uma tecnologia muito simples. Simples de licenciar, simples de instalar, simples de efetivamente ser operado, né? E isso facilita muito no dia a dia, já que muitas vezes as nossas empresas possuem uma equipe de TI enxuta, né? Você não pode contratar um recurso técnico que muitas vezes é tão precioso para você para se tornar uma babá da solução de proteção de dados da sua empresa. Não faz sentido. Segundo ponto é a flexibilidade. Quando eu digo aqui, menciono flexibilidade, eu digo que não importa a infraestrutura que você tenha, não importa se você está funcionando hoje totalmente on-premise ou de forma híbrida, ou se a sua operação é 100% cloud, nós conseguimos dar prioridade e flexibilidade para navegar em qualquer plataforma, qualquer sistema operacional, e novamente, não importa onde você esteja funcionando, on-premise, cloud, híbrido, nós suportamos você. Rodrigo, existe algum, a gente vai poder falar, mas existe algum tipo de hardware específico que eu preciso trabalhar em cima de storage, de servidor, ou até mesmo opções de cloud? Não, não existe. O importante para mim é a disponibilidade dos seus dados, né? E um outro ponto importante que eu queria mencionar é a confiabilidade que a marca tem no mercado como um todo. A Vim Software realmente vem se posicionando como uma marca muito confiável. Nós não temos simplesmente a Vim como locutor, nós temos aqui uma base de mais de 400 mil clientes que estão à disposição para falar com cada um de vocês e dar o depoimento deles de como a Vim vem sendo disruptivo e entregando muitas facilidades no mercado como um todo. Aqui eu compartilho com vocês uma visão geral do que nós temos como Cloud Data Management. E vai muito no encontro do que eu acabei de falar para vocês. O objetivo da Vim é a proteção dos dados, é a continuidade do seu negócio, não importa qual seja o business. Você pode trabalhar no setor educacional, como o próprio Vitor trabalha, indústria, healthcare, aonde for. Dados é o petróleo do momento, né? Ninguém hoje pode viver sem dados e todo mundo está muito preocupado, principalmente com as suas reputações. Quem aqui não tem visto uma incidência super grande de ataques de ransomware? Para vocês terem uma noção, ransomware é um ponto que facilitou já alguns clientes, principalmente no Brasil, a conseguirem resgatar os seus dados sem despender um centavo de real ou dólar para continuar dando continuidade na sua produção. E isso totalmente baseado em cima do quê? Da solução de proteção de dados, da solução de backup. Então, não importa onde o cliente esteja. Hoje ele está on-prime, você não sabe como fazer para ir para uma cloud? Através da nossa plataforma, você consegue levar suas informações, seus servidores, suas máquinas virtuais, totalmente para a cloud. Rodrigo, hoje eu já estou numa cloud, mas eu estou numa cloud e eu gostaria de migrar para outra cloud. A gente consegue fazer essa migração dos dados de uma cloud para outra também. Puxa, Rodrigo, o Presley comentou aqui com a gente sobre a LGPD. A LGPD é uma das normativas de compliance que me exige ter uma visão analítica de toda a infraestrutura, de como é que quem tem acessado os meus dados, como é que está o crescimento da minha infraestrutura, quanto que eu tenho que investir para manter a minha infraestrutura funcionando. A gente consegue endereçar isso muito bem e o Rafael vai poder explicar um pouco mais sobre como a gente aborda esse tema. E por último, mas não menos importante, eu não estou falando aqui exclusivamente de uma solução de backup. Eu estou falando de uma solução que entrega para o nosso cliente a possibilidade de ser os seus dados on-premise, mas também de replicação dos seus dados. E aí você que pode estar me escutando hoje, pode estar falando, puxa, eu tenho um problema latente,
eu só tenho um site hoje, eu gostaria de replicar os meus dados para um segundo site. Como que eu faço? Hoje, dentro da Vim, você encontra não só backup, mas replicação. Replicação para um site secundário, replicação para uma cloud, como a gente comentou. E, óbvio, você pode automatizar esse processo e criar um projeto de DR. Por que não? Né? Uma coisa é replicação, outra coisa é você criar processos e automatização desses processos para que, caso caia a sua operação no site primário, você esteja tudo pronto rodando no site secundário ou até mesmo na cloud. Então, essa é a nossa plataforma de proteção e continuidade, gerenciamento de dados que a gente consegue oferecer para vocês. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, pessoal, mas aqui é só para o Rafael vai ter a oportunidade de explicar um pouco mais para vocês. Mas, novamente, vocês têm hoje flexibilidade dentro da Vim. Você não está atrelado a um equipamento, você não está atrelado a um sistema operacional, pode ser físico, virtual. Você que trabalha com Office 365, muitas vezes você, como o próprio Presley falou, né, todo mundo está adotando o Office 365, OneDrive, Teams. Você sabia que a Microsoft é responsável pela infraestrutura para rodar essa plataforma, mas a responsabilidade dos conteúdos e dos dados trafegados em cima dela é sua. E a gente entrega hoje possibilidades de backup e proteção dos dados dentro dessa mensageria, né? De uma forma muito simplificada. Então, pessoal, aqui nesse slide eu só queria realmente compartilhar com vocês quais são os sabores e sistemas que nós conseguimos trabalhar atendendo às necessidades, ok? Aqui são alguns outros temas que o próprio Rafa também vai enfatizar, mas se você está nos assistindo hoje, está interessado em saber como aderir a essa nova legislação da LGPD, se você hoje está preocupado com ataques de ransomware e quer entender mais como a Vim pode auxiliar vocês, né, para se livrar de qualquer tipo de ataque, caso isso venha a acontecer, a gente está totalmente à disposição. Se você hoje não sabe como ir para uma cloud, se você gostaria de migrar de uma cloud para outra e não sabe como conduzir, a gente também pode endereçar todos esses assuntos com vocês. E por último, pessoal, mas não menos importante, antes de eu passar a palavra para o Rafael aqui, eu queria compartilhar com você mais um outro detalhe, que a Vim realmente vem sendo muito disruptivo, que é a parte do licenciamento, modelo de negócio. Muitas vezes hoje você olha para o mercado e você encontra ofertas e possibilidades que acabam não sendo atrativos e não respeitam o investimento que você faz. Hoje você tem a possibilidade de fazer o licenciamento da Vim em um modelo tradicional, onde você faz a aquisição do licenciamento, e aí o licenciamento da Vim, quando a gente fala do ambiente virtual, ele não é por número de máquinas, mas números de processadores físicos que rodam dentro do seu servidor e que suportam o seu ambiente virtual. Então, não me importa a quantidade de máquinas virtuais nesse modelo, você faz o licenciamento por socket, por processador físico. O que você estiver gerando de dados ou provendo de máquinas virtuais, um pouco me importa. Então, é muito interessante para um cenário onde você tem muitas máquinas virtuais rodando em poucos servidores com muitos processadores, com poucos processadores. Nós temos um outro modelo chamado Vim Universal License, um modelo de subscrição, onde você faz aquisição em pacotes de 10 instâncias, e essas instâncias você pode aplicar numa máquina física, numa máquina virtual, num desktop. Esse licenciamento pode estar dentro da tua casa, pode estar na cloud, porque esse é um outro ponto. A cloud, ele permite que você amplie os seus horizontes. Então, hoje, é muito difícil, acredito você que está nos assistindo, que você tenha 100% de certeza que a sua infraestrutura começou em 2021 e ela vai terminar exatamente a mesma. Pode ser que não, e a probabilidade de não ser essa é muito grande. Você pode ter uma máquina física ou virtual hoje que pode estar funcionando na cloud. E aí você, com um modelo de licenciamento tradicional, você pode falar, tá, e o que eu faço com o meu licenciamento do meu servidor aqui, que agora foi para a cloud? Eu vou perder e vou ter que comprar novamente? Não. O modelo de licenciamento da Vim permite que você portabilize o licenciamento hoje de um servidor físico para um desktop, ou para uma máquina virtual, ou para um recurso funcionando na cloud. E por último, mas não menos importante, se hoje você tem dentro da sua oferta, ou dentro do seu budget, uma receita destinada para CAPEX e outra para OPEX, você sabe que, junto com o pessoal da ProLinks, você pode adquirir o licenciamento da Vim como serviço, onde você contrata da ProLinks toda a parte de gerenciamento do backup, a utilização do licenciamento do backup da Vim, eles fazem a gestão para você e eles podem gerenciar isso dentro da sua casa ou até mesmo entregar o serviço de DR utilizando a nossa plataforma.
e você paga isso de forma mensalizada conforme o uso, aí sim, por máquinas virtuais. Então, isso é um conceito bem bacana. É o caso do Vitor aqui, que tem contratado esse tipo de serviço, ele vai poder falar um pouco mais para vocês. Bom, pessoal, acho que falei muito. Meu objetivo era esse, passar uma mensagem. Agradeço muito a audiência de todos vocês, espero que tenha sido claro. Eu continuo aqui até o final para tirar qualquer dúvida. Presley, mais uma vez, obrigado. Rafa, acho que é com você, meu amigo. Valeu, Ariaga. Cara, obrigadão aí. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Rafael Cavalcante. Eu sou pré-vendas das soluções de vinho aqui na Cinix, né, o distribuidor. E hoje a gente vai falar um pouco mais aqui, um pouco mais sobre features, né? Sobre a solução, sobre a plataforma de gerenciamento de dados da Vim. Então, obrigado aí pelo convite, o Presley, valeu mesmo. E se vocês tiverem dúvidas, pode ir mandando, tem uma aba de perguntas e respostas, tem no chat, pode mandar. No final a gente responde para vocês, tá? E aí vou passar aqui um conteúdo para depois a gente falar um pouco com o Victor, né? Sobre como é que foi a experiência, né? Como é que está sendo a experiência dele com a solução, tá? Então, hoje a gente já está seguindo uma estratégia de multi-cloud, né, de hybrid multi-cloud. Isso é uma tendência que a gente observou de uns anos para cá, né? Então, inicialmente, a gente teve primeiro uma tendência de migração de dados para a nuvem. Muitas empresas acabaram migrando quase que 100%. E dependendo de como o projeto ele é desenvolvido, isso acaba sendo prejudicial, né? O projeto acaba, às vezes, nem fechando, por uma questão de custos mesmo. Então, hoje a gente entende, a Vim também segue essa estratégia, que hoje a gente vai trabalhar no modelo híbrido, né? Eu tenho uma parte da minha infraestrutura ainda no meu on-premise e tenho uma parte da minha infraestrutura na nuvem. E muito mais do que isso, eu posso ter a parte dos meus dados, parte da minha carga de trabalho em várias nuvens, né? Hoje a gente, felizmente, tem a possibilidade de poder escolher os provedores, né? Então, tem Amazon, tem Google, IBM, Microsoft, e cada uma dessas nuvens, ela tem os seus pontos fortes. Então, a gente acaba, em algum momento, acaba se utilizando, né, desses serviços e, consequentemente, nossos dados ficam espalhados, né? Então, a gente tem os dados dentro do nosso on-premise, do nosso data center. Eu tenho dados dentro da nuvem Microsoft com Office 365, eu posso ter dados de infraestrutura, né, IaaS, lá dentro da AWS ou dentro da Google agora. Então, esses dados estão espalhados. Então, eu tenho essa necessidade de fazer a proteção sobre esses dados, principalmente quando a gente fala de LGPD, né? É uma responsabilidade nossa, independente de onde esse dado esteja. Não significa que, por eu migrar alguma carga de trabalho para a nuvem, eu também repasso a responsabilidade sobre os dados para esse provedor de nuvem. E a gente vai ver que, na verdade, isso é uma falsa sensação de segurança, né? Então, independente de onde seu dado esteja, você tem esse desafio de fazer a proteção desses dados. E aí, quando a gente abre agora essa modelo hybrid cloud, então a gente tem esses desafios de proteger os dados independente de onde eles estejam. Então, eu tenho que fazer a proteção dos dados que estão na nuvem, né, independente de qual nuvem que eu utilize. No próximo slide, inclusive, eu vou mostrar um exemplo ali da AWS, que ele mostra exatamente esse compartilhamento de responsabilidade. Então, eu preciso fazer a proteção desses dados na nuvem, ou até mesmo migração, né? Eu tenho uma carga de trabalho on-premise, quero fazer a migração para a nuvem. Ou eu tenho, por exemplo, uma infraestrutura já criada dentro de uma nuvem, eu posso fazer o backup dela em outra nuvem, ou até mesmo a portabilidade. Então, a nuvem ela é muito boa, né? Trouxe diversos benefícios, mas a gente também tem que fazer a proteção de dados que estejam lá dentro. E eu não posso esquecer também da proteção do meu ambiente virtual, né? O meu ambiente ali on-premise. A virtualização ela já se tornou um padrão, né? A nossa integração com os hypervisors ela já é nativa e já vem de muitos anos. Então, eu preciso fazer a proteção também desses dados, né? A proteção das VMs, ou a portabilidade dessas VMs também para um ambiente de nuvem, e principalmente a recuperação rápida desses dados. Então, a gente fala que a Vim é uma plataforma de gerenciamento de dados, porque não é simplesmente só fazer backup e recuperar os dados.
Eu preciso recuperar rápido esses dados e ter certeza que os dados estão íntegros. Eu também tenho a necessidade da proteção do meu mundo físico, né, que a gente chama de bare metal. Então, dependendo da característica do seu projeto, da aplicação, muitas empresas ainda utilizam o modelo bare metal, né, banco de dados ou alguma outra aplicação específica. É mais por uma questão de licenciamento, não por desempenho em si. Mas eu também preciso fazer a proteção desse ambiente, né? Então, se eu tenho um banco de dados Oracle, SQL, e eu mantenho ele no servidor bare metal, eu também preciso fazer a proteção. E mais, eu preciso ter uma integração granular com essa minha aplicação para poder fazer o restore ali de um item específico. Então, eu não posso esquecer daquelas máquinas físicas que eu também tenho, além dos desktops, né, dos workstations dos meus funcionários. E depois, né, falando aqui um pouco mais de dados, né, às vezes, dentro da empresa, dentro do meu ambiente, eu posso ter um ambiente complexo de máquinas virtuais, máquinas físicas, eu preciso fazer a proteção, mas eu também tenho os dados não estruturados, então eu posso ter um appliance, um NAS, que armazenam dados dos meus funcionários, imagens, vídeos, dados sensíveis, base de dados, e eu também preciso fazer a proteção dele. Então, a gente consegue fazer uma comunicação via protocolo direto nesse equipamento, direto nesse appliance, e eu consigo também fazer a proteção desses dados. Então, a Vim, ela entende que aumentou a complexidade do gerenciamento de dados, porque agora eu tenho dados em todas as localidades, mas ela é uma solução extremamente simples e confiável para você conseguir gerenciar esses dados, né? E como o Aliaga comentou, o nosso modelo de licenciamento também acompanha essa estratégia. Porque tanto essa máquina física ou essa máquina virtual, em algum momento, ela pode ser migrada para a nuvem, e eu não posso descartar o meu licenciamento, eu não posso perder esse investimento. Bom, aqui é uma tabelinha bem para exemplificar o que eu comentei desse compartilhamento de responsabilidades. Aqui é um exemplo da AWS, mas todos os provedores de nuvem, dentro dos contratos, lá naquelas linhas que a gente sempre não lê, fica de lado, fica bem claro, né? Que a responsabilidade deles é uma responsabilidade sobre a infraestrutura, o SLA, manter a aplicação funcionando, manter o data center funcionando, todas as questões relacionadas à replicação das regiões, zonas de disponibilidade, conectividade interna, tudo que é relacionado à segurança de acesso partindo de dentro do data center deles. E aí é uma responsabilidade deles. Agora, quando a gente fala dos dados, um e-mail, né, Office 365, um arquivo no Drive, ou uma máquina virtual, uma base de dados dentro dentro ali da nuvem, né, e os dados ali dentro, é de responsabilidade do cliente. Então, se você tem um problema com vírus, com ransomware, de funcionário mal intencionado, funcionário que deletou alguma coisa acidentalmente, você não vai poder cobrar o seu provedor de nuvem a responsabilidade de restaurar, né? Então, principalmente de Office 365, o funcionário saiu da empresa, a caixa de entrada dele fica lá durante algum tempo, né? Se eu não me engano, são 3 meses, algo do tipo. Mas por compliance, às vezes a empresa tem que manter durante 5 anos. A Microsoft, ela vai garantir ali os 3 meses dela. Depois disso, você tem que lidar com esse dado. Você que tem que fazer o armazenamento dele. Então, os e-mails deletados, né, caixa de entrada, itens enviados. Então, cada item ali também tem uma certa proteção, uma retenção, mas depois de um tempo, não passa mais do que 6 meses. Se você não tiver uma ferramenta para gerenciar e fazer a proteção desses dados, a Microsoft não vai te ajudar. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade sobre os nossos dados, né? Uma responsabilidade que a gente já se preocupava do on-premise, e quando a gente migrar para já migrou ou vai migrar para a nuvem, a gente tem que também ter essa responsabilidade. E a Vim, pensando nisso, né, ela tem essa plataforma de gerenciamento de dados. Então, aqui a gente tem diversas features, diversos recursos dentro do produto que vão além do backup e recuperação. Se você for fazer um comparativo, preciso de uma solução para fazer backup e recuperar. Mas todas as soluções do mercado fazem backup e recuperação, né? Mas o que a Vim ela entrega de adicional é muito mais do que isso. É você poder fazer uma recuperação instantânea de um dado,
né? Pô, uma máquina virtual minha foi corrompida, tive um problema com um ransomware, algo do tipo. Eu consigo fazer uma recuperação instantânea desse recurso, tá? E é realmente instantâneo. E outra coisa bem interessante é você ter certeza de que na hora que você precisar recuperar um recurso, os arquivos, né, que estão lá no repositório, o seu backup, ele está íntegro. Então você vai ter certeza que quando você precisar recuperar, é uma coisa que a gente nunca quer, mas acontece, você vai fazer uma recuperação e você vai ter uma certeza que a recuperação vai funcionar. Né? A pior coisa é você, na hora que vai fazer um restore, descobrir que o seu arquivo de backup está corrompido. Então você achou que estava protegido, mas na verdade nem backup você tinha mais. Então a gente consegue fazer essa verificação também. Além da parte de mobilidade, né, e recuperação para várias localidades. Como o Aliaga mesmo comentou, você tem uma máquina física, você pode restaurar ela para o ambiente virtual ou migrar para o ambiente virtual. Se tem uma máquina virtual, posso restaurar ela dentro de uma nuvem, né? Então, você tem essa possibilidade. Então, dependendo da criticidade do que aconteceu no seu ambiente, você nem tem mais o seu ambiente on-premise para fazer a recuperação. Então, você recupera dentro de uma nuvem e aí você tem a continuidade ali das suas aplicações, continuidade de negócio. E aí, como a gente já comentou, o nosso modelo de licenciamento acompanha também essa migração. Falando um pouco de monitoramento e análise, a solução ela tem já o monitoramento das próprias funcionalidades do backup, né, dos seus jobs, a janela de backup se foi cumprida, questões relacionadas à compressão, deduplicação, tudo que está acontecendo ali dentro, né, com suas tarefas de backup. Backup e réplica. E aí, a nossa solução, ela também estende esse gerenciamento para o ambiente virtual. Então, imagina que você tem ali um ambiente VMware, tem ali o vSphere, o vCenter, você tem algumas máquinas virtuais, a gente consegue fazer uma gestão sobre seu ambiente. Então, a gente consegue fazer uma análise, identificar onde você está desperdiçando recursos, né? Imagina que você criou uma VM com 8 GB de memória RAM. Então, a solução vai identificar que se você tivesse colocado 4 GB de memória RAM, a solução, a sua aplicação, a VM, funcionaria da mesma forma e você economizaria recursos. Então, ele vai fazer essa análise para memória, para CPU, para disco, e também vai fazer toda uma parte de chargeback, inclusive fazendo análises de cenário ORIF. Né? Então, imagina que você vai ter um aumento exponencial ali de demanda, mas é momentâneo, né? Ou é um projeto, e você precisa saber se o seu ambiente virtual vai dar conta. Será que o que eu tenho de memória, CPU e disco aqui vai ser o suficiente para esse aumento de demanda que eu tenho planejado? Então, a solução, você especifica como vai ser esse aumento de demanda, e a solução vai te emitir um relatório falando, olha, você tem recurso suficiente e vai dar conta, né, desse projeto novo, ou não, você não tem recursos, porque você vai ficar sem memória RAM, ou vai ficar sem espaço em disco. Então, ele tem toda essa gestão, né, estendendo do seu ambiente de backup e também para o seu ambiente virtual. E aí, quando a gente fala de orquestração e automação, aqui é mais relacionado às réplicas, né? Então, por padrão, a solução também faz a réplica. Você pode criar um site DR, replicar de um ambiente para o outro, replicar, em alguns casos, para a nuvem. Só que, quando acontece algum problema, a virada de chave, né, ativar um site DR, ela é feita manualmente. Né? E a gente sabe que quanto mais processos manuais a gente tem, a gente coloca sobre os nossos administradores, mais são as chances de ocorrer algum tipo de erro. Isso vale para tudo, né? E quando a gente faz essa virada de chave de DR, a gente são muitos passos, né? Definir IP, definir a ordem de subida, né, das máquinas. Então, se você subir um servidor na ordem errada, a sua aplicação nem funciona depois, né? Então, você consegue criar um plano de DR, automatizar esse processo, e talvez o mais importante é que você consegue emitir relatórios e provar, por questões de ISO, de compliance, que você tem um plano de DR, que você, e a forma como ele vai funcionar. Eu tenho o plano de DR e esse é o meu plano. As máquinas vão subir nessa ordem, vai haver a troca de IP. Isso, às vezes, é muito mais importante do que você até vai usar mais, né, esse relatório do que o DR em si. Né? Então, isso é bem importante. E a questão de governança, né, e conformidade é que, principalmente, LGPD, né, e proteção desses seus dados.
Infelizmente, né, a gente sabe que a LGPD ela não se resolve com um produto, com uma solução, porque além de tecnologia, ela também envolve processo. Então, quando a gente fala de dados sensíveis, o pessoal pensa muito ali no ambiente produtivo. Tem uma base de dados e que eu não poderia ter, vou lá do meu servidor de produção, excluo, né, e coloco ele em compliance. Só que o que eu esqueci é que esse backup, esse servidor de produção, em algum momento ele foi feito backup, tem backup. Então, aquela base de dados que você excluiu da produção, ela ainda está lá no seu ambiente de backup, no seu repositório. Então, você também precisa excluir aquela base. Então, a solução, a Vim consegue lidar com isso. Você vai ligar esse seu ambiente, esse seu servidor, no ambiente apartado do ambiente produtivo, vai lá, escolhe aquela base de dados que você precisa excluir, ou você pode, inclusive, fazer algum outro teste com essa máquina, uma atualização do Windows, designar ela para uma equipe de desenvolvimento, né, para fazer o desenvolvimento de aplicações, enfim. E aí, depois que você fez tudo que tinha que fazer ali com ela, você pode salvar as alterações, volta lá para o repositório ou simplesmente descarta, né, as alterações feitas. Outra coisa também é relacionada à proteção de dados, né? Então, da mesma forma que a gente consegue ligar essa máquina num ambiente apartado para você verificar aquela base de dados, a gente também consegue ligar essa máquina no ambiente apartado e fazer a verificação de vírus e ameaças ali dentro, né? Então, quando a gente, muitas vezes, tem algum problema relacionado a vírus, ameaças, a gente tem a máquina sequestrada, e na hora que a gente vai fazer o restore, a gente percebe que continua sequestrada, né? Continua com a ameaça ativa, porque a ameaça ela estava dormente já há muito tempo. Então, com essa solução de integração com o seu antivírus, o que você tiver, antes da máquina ser restaurada para o ambiente produtivo, é feita uma verificação com o seu antivírus. Então, se encontrou alguma ameaça, ele automaticamente para o restore, ou ele é restaurado, mas para um ambiente desconectado da internet. Então, aquela ameaça não vai conseguir ser ativada e você consegue lidar com a situação. Bom, aqui são os nossos parceiros, né, o que a gente suporta. Então, quando a gente fala de ambiente físico, né, basicamente Windows, Linux, Oracle, Solaris, AIX. Ambiente virtual, a gente tem uma integração nativa via API, via Hypervisor, com VMware, Hyper-V e Nutanix. Então, eu não preciso nem fazer a instalação de agentes aqui, das máquinas, se eu estiver usando esses Hypervisors. Office 365, né? Então, e-mail, OneDrive, SharePoint, Teams, eu consigo fazer uma integração, consigo trabalhar, inclusive, a parte de levar um ambiente Office 365 on-premise para o Office 365 em nuvem. Eu consigo fazer essa migração de ambientes. E quando a gente fala de nuvem, Azure, né, máquinas virtuais, AWS, IBM Cloud e, na versão mais recente agora, da versão 11, Google Cloud. Tá? Além do Service Provider, né? Então, o pessoal da Linux pode ajudar vocês no desenho desse projeto, qual nuvem utilizar, né, qual o melhor parceiro. Então, eles têm essa expertise para ajudar vocês, mas a ideia aqui é que vocês tenham justamente essa opção, vocês possam escolher para qual nuvem, qual provedor se utilizar, e aí sempre, em conjunto com o parceiro, tomar essa decisão. Bom, e aí toda a Vim, ela tem essa questão de ser agnóstica, né? Tanto para você poder, a possibilidade de escolher a nuvem e também a possibilidade de você utilizar um hardware para instalar o produto. Então, você pode instalar o produto numa máquina virtual, numa máquina física, enfim, ela é totalmente aberta quanto a isso. Você também pode utilizar o repositório, a gente tem várias possibilidades de repositório, desde disco local na máquina, storage, appliance de deduplicação e object storage, e archive, fita, enfim, tem várias possibilidades. Mas quando eu preciso ter uma integração melhor, né, por exemplo, preciso fazer backup de snapshot ali, né, eu tenho um hardware, um storage, e ele já faz ali o backup baseado no snapshot. Então, eu consigo integrar com a solução da Vim e fazer esse gerenciamento, né, dessa feature do meu storage dentro da mesma console
do web server, né, do backup server. Então, aí, nesses casos, aí eu tenho uma integração que aí eu preciso consultar os modelos, né? Então, para backup baseado em snapshot de storage e alguns appliances de compressão e deduplicação, aí tem os modelos, né, os fabricantes compatíveis, mas tem alguns modelinhos que a gente precisa consultar. Não é somente nesses casos, tá? Bom, então eu comentei da recuperação rápida, né, instantânea dos dados, e agora, que é o Instant VM Recovery, isso é uma feature que já está há muitos anos, tá? A Vim foi pioneira nessa tecnologia, depois os outros que vieram atrás, né, correram atrás para fazer isso funcionar também, mas a Vim, ela foi... E agora, na versão 11, a gente tem um aprimoramento, né, do Instant VM Recovery, né, dessa recuperação instantânea. Então, a gente estendeu ela não só para máquinas virtuais, mas também para aplicações, para as réplicas. Então, é instantâneo, tá? A gente já fez alguns testes, a Vim até falava 5 minutos, né, menos de 5 minutos, mas agora a gente pode certificar que é instantâneo. A gente já fez vários testes e realmente é muito rápido. Depois, uma feature bem interessante também é a parte de tierização do armazenamento, né, do meu repositório. Então, o Scale Out é uma feature bem interessante, porque você tem hoje várias possibilidades de armazenamento, né, de repositório. Então, a ideia do Scale Out é você criar uma tierização, né, e aí a gente pode criar uma tierização baseada em desempenho e capacidade. Então, a camada de desempenho, ela pode ser um armazenamento local on-premise, pode ser um Direct Attach, um NAS, um Appliance, um disco local, que geralmente são aqueles dados mais recentes que você vai colocar ali dentro, né, e que você talvez precise fazer um restore mais vezes e com mais agilidade. Então, você acaba mantendo no on-premise, dentro desse hardware, né, dentro de uma máquina. E aí você consegue criar uma estratégia para que, depois de um certo tempo, esses dados eles sejam migrados para uma tierização de capacidade, né? Então, você pode migrar isso, por exemplo, para uma nuvem. Hoje a gente suporta S3, Google Cloud, IBM, Blob Storage ou algum outro provedor também compatível ali com S3. Então, você consegue criar essa estratégia. Por exemplo, 10 dias, que são aqueles dados que provavelmente eu vou precisar restaurar, fica dentro do meu on-premise, porque eu preciso de agilidade, e depois de 10 dias, ele vai subir esses dados para a nuvem. Tá? Então, aí você pode, inclusive, utilizar o Glacier da Amazon para fazer o arquivamento, né? Trabalhar com archive com um custo bem baixo, bem interessante para fazer o arquivamento dos seus dados. E aí, uma coisa bem interessante também que a gente trouxe na versão 11 é a parte da imutabilidade. Então, a imutabilidade, você torna um armazenamento imutável. Então, significa que ele não pode ser alterado. Então, mesmo se um ransomware, alguma ameaça chegar nesse repositório, ele não vai conseguir criptografar os dados, não vai conseguir sequestrar, porque ele está imutável. Então, a imutabilidade funciona tanto para on-premise e também nuvem, principalmente falando ali de Amazon, tá? Então, é uma feature bem interessante para fazer a proteção de dados, principalmente contra ransomware. Falando de ransomware, né, hoje a gente teve um aumento, né, assim, perceptível depois da pandemia, né, de ataques de ransomware, tá? Então, as empresas colocaram os funcionários para trabalhar de casa e acabaram abrindo muitas brechas de segurança e tiveram os dados sequestrados. Então, antes da pandemia, a gente via até um outro caso, depois que entrou a pandemia, quase toda semana a gente vê um caso, né, de dados sequestrados. E é difícil essa luta, né, contra o ransomware, porque ela também envolve muitos pontos, né? Ela envolve ferramentas, envolve um plano de remediação e, principalmente aqui, educação, né? Geralmente essas ameaças, quase que 100%, acabam vindo de ações do próprio usuário. O usuário abre um e-mail, abre um arquivo que ele desconhece, né, e acaba trazendo essas ameaças. Então, a gente tem, para lutar contra essas ameaças, são 3 pontos: a educação, uma ferramenta e um plano de remediação. Então, para educação, né,
existem diversas ferramentas, né, diversas boas práticas, né, que a gente pode seguir, inclusive aqui mesmo como experiência própria na Synix, a gente tem treinamentos, a gente recebe até e-mails de teste, tá, para identificar se a gente está clicando em e-mail que não deveria, né, para ter essa ideia se está fazendo efeito os treinamentos aplicados. Então, isso é extremamente importante também. Depois, quando a gente fala de ferramentas, a Vim ela tem várias técnicas que você pode utilizar para se proteger. Uma delas está dentro do VMware, que é a parte de gestão, que é aquela ferramenta que eu comentei de gestão do ambiente ali virtual e de experiência, né, do que está acontecendo no ambiente. Então, a solução ela pode identificar uma anomalia de comportamento de uma VM. Então, aquela VM ela não tem ela tem um comportamento que a solução já identificou, só que num dia específico está tendo um aumento de escrita e leitura na máquina, né, um aumento de IOPS ali, enfim, e isso não é normal daquela máquina. Então, o VMware identifica que está acontecendo, que é anormal, que é uma experiência que não é normal, né, um comportamento anormal, e informa o administrador. Tá? Então, o administrador pode analisar e falar, não, realmente estão utilizando aquela máquina hoje, é um comportamento anormal, mas é um comportamento esperado, ou não, às vezes não tem nem ninguém conectado na máquina e ela está com leitura e escrita bem alta. Então, o administrador pode lidar com isso. Outra questão também é a parte de despistar o inimigo, né? Então, como eu comentei, a gente tem o repositório pode ser local, um storage de compressão de duplicação, pode ser um storage local imutável, pode ser um object storage, pode ser um object storage, um glacier também para archive, pode ser fita, pode ser a nuvem num object storage também imutável. Então, a gente tem várias possibilidades, a solução permite isso. Então, a gente também tem que se aproveitar, né? Tem que armazenar os dados também em várias localidades. Então, isso, quanto mais localidades, melhor, porque se uma for comprometida, eu ainda tenho o dado em outra localidade. Ou se eu tenho só uma localidade, mas ela é imutável, por mais que a ameaça chegue, ninguém vai conseguir alterar o dado que está ali dentro. E aí, também a parte de criptografia, né? Então, criptografia de tudo que acontece na solução, das tarefas, de backup, de réplica, dos dados que estão sendo trafegados, todo criptografado. Então, se alguém tiver algum software mal intencionado de escuta do que está acontecendo, né, de capturar os pacotes, como tem a criptografia habilitada, também as empresas vão se proteger. Bom, e para a gente finalizar, né, a Vim ela tem esse mantra, né, que é a regra 32110. Então, a ideia é você ter 3 cópias diferentes dos dados, 2 dessas cópias em 2 mídias diferentes, né, pode ser disco, storage, disco em fita. Uma dessas mídias, uma dessas cópias, né, dentre as 3, uma delas externa, né, numa nuvem ou num outro ambiente seu, num ambiente de DR. Pelo menos uma dessas cópias, ela seja offline ou imutável. Então, se for offline, está lá guardadinha, mas aquele servidor específico, aquele storage está desconectado da internet. Então, a ameaça não chega ali. Ou imutável, né? Então, você cria um storage que não pode ser alterado, nem pela própria Vim, inclusive, é certo falar isso, né? Se a gente definiu que vai ser imutável durante 30 dias, depois que foi aplicado, nem a própria Vim consegue alterar durante 30 dias. Então, você tem essa proteção. Então, seguindo essa regrinha, né, a gente vai mitigar o máximo possível de chances de você ter erros, né, problemas relacionados a ameaças, você vai conseguir recuperar o seu ambiente, mesmo que algum ponto seja comprometido por uma falha de segurança ou por uma falha, alguma ameaça de vírus, de pessoas mal intencionadas. Tá? Então, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês. Agora... o Vitor, né, vai conversar com a gente. Isso aí. Bom dia, pessoal. Boa tarde, já quase, né? Sim. Presley, eu vou ter quanto tempo aí para poder apresentar? 10 minutos. 10 minutos? Beleza. Bom, pessoal, eu trabalho na Newton Paiva, né? Essa é a segunda página, Presley. Volta uma aí.
E eu tenho quase menos de 2 anos na Newton Paiva, e só para a gente poder agilizar aqui, né, quando eu entrei na Newton, né, tinha agendado minha data de entrada com o RH. Um dia antes eu recebi uma mensagem do RH pedindo para mim alterar essa data, porque eles tinham sofrido um problema e a empresa estava parada, né? E depois eu descobri que houve uma perda de um equipamento lá e o backup não foi possível recuperá-lo efetivamente, assim, o desejado, né, vamos dizer assim, e eles estavam tendo alguns problemas lá. Então eu já entrei na Newton com essa dor, né? Um dia antes de eu entrar, eu tive esse contratempo e tive que adiar a minha entrada na Newton. Então eu já vim com essa missão lá na Newton, né? A partir do momento lá que a gente começou a trabalhar, com 2 meses mais ou menos de empresa, a gente já começou a ter um contato com a ProLinx, se eu não me engano, né, para poder... A gente estava estudando outro cenário, né, Presley, que era o Cisco, né, a hiperconvergência da Cisco. Acabou não refletindo, mas a gente compartilhou com eles esse projeto e a gente decidiu adotar uma solução de emergência, porque de backup, né, mais emergencial, para poder curar essa dor que a gente estava lá nessa época. Bom, mas aí a gente deparou, né, eu deparei lá com um problema estrutural da Newton, né, que há algum tempo já vinha sem investimento, ou então investimento inadequado em hardware, né. A Newton, atualmente, ela não, até hoje, né, a gente está efetivando hoje storage, ela não tem, hoje os nossos equipamentos em produção, eles estão todos baseados em lâminas com disco na barriga, né, vamos dizer assim. Então, você tem uma queima de disco muito constante, ali são equipamentos com mais de 8 anos, quase 10 anos de uso já. Então, hoje a gente está conseguindo aquisição de equipamentos mais adequados, compramos o storage, estamos aplicando lá. Então, vem com esse atraso aí um pouco. E a gente procurou a ProLinx lá com o Presley, com o Marcelo, na época lá com a gente, para poder ver como que a gente conseguia subir uma solução mais imediata, assim, de backup, que a gente não tinha muito tempo, a gente estava sem backup, então a gente estava rodando às cegas praticamente aí. E aí a gente nos deparamos com a falta de estrutura que a gente não tinha na Newton, né? Foi aí que a ProLinx entrou com a parceria, até cedendo um equipamento, um servidor, para a gente poder, em conjunto, a gente pegou alguns discos que estavam parados lá, montou um FreeNAS ali bem rapidamente, né? Conseguimos a aprovação da direção do investimento, e aí a equipe lá da ProLinx com o Lucas, né, o Marcelo, a gente conseguiu elaborar o projeto. A gente inicialmente a gente ia tentar fazer uma POC, só que a situação estava tão crítica que a gente já partiu direto para a solução. A gente implantou muito rapidamente, né, com a ajuda da ProLinx. Como foi explicado anteriormente, é uma solução muito adaptável, né, muito fácil. Então, nossos analistas que estão acostumados com o Hyper-V ali, a visão do Vim a tela de administração do Vim é muito parecida com o Hyper-V, né? Imagino com a VMware também não é muito diferente. Então a gente teve essa compliance ali com a ProLinx de fazer esse empréstimo do equipamento, né? Fazer a implantação, fazer o pós, né, que é o mais importante que eu vejo, que é o pós-implantação, que eles acompanham com a gente, quando dá algum alerta, a gente já aciona eles atuam imediatamente, né. Então, a gente ganhou muito com esse projeto já, mesmo em situação emergencial. A gente fez um licenciamento por VMware, né, nós escalamos as principais VMwares que a gente precisava fazer um backup ali mais emergencial mesmo, que não podia morrer, né, literalmente. E a partir dessa implantação a gente ganhou, né, uma estabilidade, né, com backup. Depois de um tempo a gente conseguiu recuperar
uma solução que a gente tinha antes, que é de fita, então a gente mantém ainda o backup em fita em paralelo com o FIM, até porque a gente tem algumas necessidades de legislação, né, de sistemas legados, e a gente tem que manter um histórico muito grande, aí, muitos anos, né, de informação, então a gente tem ali algumas fitas ainda em uso, fita LTO, né, a gente ganhou a confiabilidade da ferramenta, né, então a gente já precisou fazer alguns restores já, mas pouca coisa, nada desastre recover ainda, né, foi mais um restore bem sazonal ali, e a gente costuma fazer também trimestralmente alguns testes, né, de restore, até porque a gente não tem muita estrutura para ficar voltando máquina inteira e testar uma VMware inteira, então a gente faz alguns testes ali aleatórios para poder testar essa confiabilidade, né. A gente, depois que a ProLinx entrou, a gente já aumentou um pouco o número de VMs, se eu não me engano, a gente aumentou mais 2, então a gente conseguiu escalar mesmo com a ferramenta já implantada, a gente conseguiu escalar ali mais soluções. O desempenho é fantástico, né? Assim, a gente faz o backup da VIM, você faz aquele primeiro backup apenas que consome mais, e depois a gente consegue manter ali só com as alterações, não precisa, né, fazer aquele backup full toda semana e guardá-lo ali, então a gente consegue fazer um backup full, mas sem onerar muito nossos equipamentos, que a gente já não tem muito recurso, né, não tinha, né, agora a gente já está tendo, e a gente está mantendo essa segurança, né, com a lei que é agora em vigor, né, que a gente já está adotando elas por muito... agora já não tem muito como correr da legislação, já está em vigor, mas não tem efetivamente as punições ali, mas a gente já tem que seguir, então a ferramenta veio no momento certo para isso, né? E futuramente, né, igual eu comentei, a gente já fez a aquisição de um storage, né, fez aquisições de lâminas novas, a gente vai devolver o equipamento da ProLinx, está emprestado, né, em breve. Então a gente vai reformular a nossa estrutura de backup novamente ali, talvez a gente mude o licenciamento, né, talvez fique mais em conta, então a gente vai estudar com a ProLinx agora os próximos passos, né, é bom fazer isso a 3 mãos pelo menos ali, né, ProLinx, Newton e a VIM, junto com o fornecedor ali, o parceiro. Então, basicamente, o nosso case de sucesso é mais nesse sentido, assim, eu resumi bastante aqui para poder atender o tempo aí que já estourou, mas era mais nesse sentido mesmo. A gente implantou com discos locais e baseado basicamente em Azure, né? Apesar de ter estrutura local, mas a gente optou por manter a maior parte na Azure, que é a Newton. A Newton, como educação, né, tem uma parceria muito forte com a Microsoft, né? Então, todo âmbito educacional, a gente tem licenciamento lá do Microsoft bem amplo. A gente deve estar adotando o Teams agora como solução para os alunos já a partir de 2022, né? A gente espera isso. Hoje a gente utiliza o Zoom e o Teams, né, em paralelo, né? O professor tem essa opção, mas já para 2022 a gente vai assumir o Teams, então essa parceria com a ProLinx só tende a aumentar agora, né? Aumentando os serviços, né? Beleza? Muito obrigado, Vitor. Vou compartilhar aqui. Qualquer dúvida aí. Obrigado. Temos algumas perguntas. Vou separá-las aqui. Obrigado, pessoal, para quem enviou as perguntas. Ainda nós estamos aqui com quase mais de 10 perguntas. Vou selecionar algumas. Eu fiz algumas mesclagens. A primeira vai para o Rodrigo. Rodrigo, Marcos, ele está com uma dúvida aqui, perguntando como funciona o licenciamento da VIM. Legal.
Bom, o licenciamento da BIM, você tem diversas modalidades. Quando você está utilizando a BIM para fazer a parte de proteção de dados do seu ambiente virtual, seja ele VMware ou Hyper-V, você consegue fazer o licenciamento por número de processadores físicos. Então, suponha da seguinte maneira, você tem um servidor, né, um host, que é biprocessado, por exemplo, e que dentro dessa plataforma, desse sistema, né, desse equipamento, você tem aí sei lá, geração de 20, 25 máquinas virtuais. O licenciamento da BIM ele vai ser pelo número de processadores físicos, não é core, é socket. Né? Então, Rodrigo, não importa quanto que eu gero de dados, eu não preciso pagar nada mais para isso? Não. Não importa se hoje o meu AD tá físico e amanhã eu virtualizei dentro dessa infraestrutura, tem algum problema? Não. Tá? Então, o legal nós somos totalmente disruptivos nesse sentido, porque a gente não faz o licenciamento por volumetria, e tudo que você estiver rodando em cima desses dois processadores, ele está coberto. Então, você não precisa também fazer o licenciamento adicional de agentes. Um agente para o AD, um agente para SQL, um agente para o SharePoint. Não. O licenciamento por socket, está tudo coberto. Essa é uma modalidade. Existe uma outra modalidade que é o chamado VIM Universal License. O VIM Universal License, Presley, ele funciona da seguinte maneira. O cliente compra um pacote com 10 instâncias, e essas instâncias o cliente ele pode aplicar num servidor físico, num servidor virtual, num desktop, numa máquina que está rodando on-premise, e amanhã, se o cliente teve a necessidade de fazer uma revolução na sua infraestrutura, ou seja, ele tinha um número X de servidores e desktops, e amanhã, depois, ele só aumentou o número de servidores e diminuiu os desktops, ele pode utilizar dessa instância que está funcionando no desktop para o servidor físico ou vice-versa. Ou, se o cliente migrou os seus servidores do on-premise para a cloud e ele quer proteger os seus servidores na cloud, ele pode fazer a portabilidade desse licenciamento tranquilamente, sem pagar qualquer ônus para a VU. Então, por isso que chama até VIM Universal License. Né? Então, é o licenciamento por instâncias, vamos dizer assim. Né? E, óbvio, se o cliente pretende contratar o serviço de vocês, Presley, para fazer a gestão do backup, aí sim o licenciamento acaba sendo por máquinas virtuais que ele contrata com você. E o legal desse modelo, né, é que o cliente ele pode ter hoje, no mês de junho, proteção de 10 máquinas virtuais, no mês de julho ele pode proteger 100 máquinas virtuais, e no mês de agosto ele pode proteger de novo 10 máquinas virtuais que você bilheta ele de forma elástica, né, só pelo consumo mesmo, e aí não é volumetria, é por número de máquinas virtuais. Muito obrigado. Aproveitar que você está na audiência, eu vou fazer mais duas perguntas para você. O Thiago está perguntando, para o backup de Office 365, onde eu posso armazenar os meus backups? Existe uma cloud da BIM? Legal. Essa pergunta acontece sempre até, tá, Wesley? Obrigado pela resposta, pela pergunta. Na verdade, não. É aquela história que a gente comentou. A BIM Software ela faz a proteção do OneDrive como um todo. Então, do Microsoft, da mensageria que trafega dentro do Office 365, do Teams, tudo mais, a gente entrega para o cliente. Total possibilidade de recuperação granular, ou da instância como um todo, ou se a gente estiver falando do Exchange, a plataforma como um todo, ou de forma individual, uma única pasta, um único e-mail. Né? O que é legal? Hoje, a BIM não impõe para o cliente uma cloud. A gente entende que a gente respeita a necessidade do cliente e o melhor custo-benefício, a melhor aplicação para ele, especificamente falando. Então, o que ele pode fazer? Ele pode fazer o backup do Office 365 e armazenar uma cópia dessa mensageria num espaço dentro da Azure. Ele pode trazer para dentro de casa uma cópia dessa mensageria e deixar isso armazenado dentro de casa, né? E ele pode escolher uma cloud caso ele queira. Então, hoje a BIM não entrega, eu sei que existem outras soluções no mercado que impõem, não, as suas informações vão estar dentro de uma determinada cloud. A BIM não trabalha dessa maneira. A BIM permite que o cliente escolha qual a melhor cloud para ela armazenar seus dados. Obrigado. A última pergunta para você, Rodrigo. O Ricardo pergunta, como a BIM pode garantir a recuperação dos dados que foram feitos através desses backups? Legal. Esse é um ponto fantástico, que é um grande diferencial da BIM, que até o Rafa acabou comentando, mas é legal a gente reforçar.
Quando o cliente faz um backup de uma informação utilizando o Vim, ele faz o backup, por exemplo, de uma máquina virtual do Vitor, pegando um exemplo clássico, e ele armazena dentro da infraestrutura dele, do repositório de backup, né? O que a Vim faz? Ela permite que o cliente crie um ambiente totalmente apartado da produção, como se fosse um ambiente de homologação, né? Mas totalmente apartado. E aí o cliente ele tem a possibilidade de pegar aquele backup da máquina virtual do Virtual que foi feito hoje às 11 horas e customizar no Vim para falar todo dia, quando o backup fizer o backup da máquina virtual do Virtual, ele tem que ligar a máquina virtual dentro desse ambiente isolado, como se fosse um ambiente de DevOps, liga a máquina virtual, valida o sistema operacional, e se eu quiser, eu posso até customizar o Vim para ele ligar a aplicação que está rodando dentro da máquina virtual do Vitor para ver se ela está realmente restaurável. A gente tem essa tecnologia que permite essa recuperação e ligar essa máquina virtual nesse ambiente apartado em apenas minutos, muitas vezes até segundos. Ele ligou, validou que a VVM, sistema operacional e a aplicação está funcionando, ele desliga tudo e manda um e-mail para o administrador falando, ó, backup da máquina virtual do Vitor que foi feito hoje às 11 horas, está feito, a gente pronto para ser restaurado, a gente validou todos esses pontos. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o Vim fez o backup de uma máquina virtual do Vitor e ele estava com a aplicação corrompida. Nesse momento de que a Vim liga a máquina virtual, valida a VM, sistema operacional, se tiver uma aplicação corrompida, ele não vai subir a máquina, né? Vai dar um problema, vai dar um erro. Então é legal porque o Vim avisa, falou, ó, tentamos validar e testar a recuperação da máquina do Vitor e deu problema. O que é legal? O administrador de TI, ele vai conseguir trabalhar de forma proativa, ele não vai esperar dar um problema na máquina virtual do Vitor para saber que ele está com o backup corrompido. Não, a gente trabalha de forma proativa, e é por isso que a gente consegue garantir aí total autonomia e confiabilidade por parte do cliente, porque tudo isso que eu estou falando para vocês pode ser feito, por exemplo, de forma automatizada, tá? Obrigado, Rodrigo. Agora eu vou passar as duas próximas perguntas para o Rafa. Rafa, o Flávio está perguntando se a console de gerenciamento pode ser instalada somente on-premise. Na verdade, a console ela pode ser instalada no on-premise e também pode ser hospedada em nuvem. Não tem esse pré-requisito. E o modelo on-premise, né, ele pode instalar numa máquina virtual mesmo, ele não precisaria, por exemplo, dedicar um servidor ou dedicar um hardware para ser o backup server, né? Então ele pode instalar numa máquina virtual, pode instalar numa máquina física ou pode instalar na nuvem. Tem casos em que o cliente ele tem já toda a sua infraestrutura em nuvem. Então ele sobe sobe a console dentro da nuvem e faz o gerenciamento por lá mesmo. Tá? O que a gente solicita o pré-requisito é que seja Windows. O software é instalado em cima de Windows. Beleza, obrigado. A Joana, ela quer se possui nuvem própria, o que o Rodrigo ele respondeu. E quais provedores de nuvem a solução suporta? Hoje a gente, você consegue até, independente da nuvem, consegue fazer o backup, né, de uma máquina que está lá dentro, desde que você faça a instalação de um agente, sem problema nenhum. A gente não tem essa lista de compatibilidade, né? O que a gente tem de compatibilidade com algumas nuvens, em específico, é, por exemplo, para você utilizar como repositório. Então, se você quiser utilizar uma nuvem como repositório, Object Storage, aí a gente tem algumas, né? Que aí Amazon, Microsoft, IBM, Google, né? Mas tem Zadara também, tem bastante projeto vindo com Zadara, né? Então, você pode utilizar elas como Object Storage e também pode utilizar para você restaurar. Você pode restaurar uma máquina virtual também dentro dessas nuvens que eu citei agora. Legal. Muito obrigado, Rafa. Agora a gente, para finalizar, tem duas perguntas que foram enviadas para o Vitor. Vitor,
Maria está perguntando por que adotaram a Vim como solução de backup. Bom, a gente adotou a Vim por causa dos benefícios, né, que a gente tem opção lá de licenciamento por máquina virtual, né, eu acho que a administração é bem mais simples do que alguns outros players de mercado, né, pelo menos como cliente, assim, o que eu tenho visto, né, a escalabilidade também é uma opção que a gente poderia estar, como o Rodrigo comentou, né, o licenciamento ali diminuindo e aumentando, né, e eu acho que também a parceria com a ProLinx foi essencial, porque nos apresentou essa solução que encaixou com a nossa necessidade ali emergencial, né, que a gente estava sem muito recurso, então a gente precisava usar essa compatibilidade ali com os equipamentos que a gente tinha em mãos, com a Azure e tudo mais, então acabou encaixando direitinho com o que a Newton precisava naquele momento. E aí a gente adotou a solução e pretende continuar com ela. Beleza, muito obrigado. E a última pergunta, Beatriz, gostaria de saber se vocês ainda estão utilizando fita LTO. A gente utiliza sim, né, eu acho que é aquele quadro que o Rafael apresentou, né, da 3 mais 2 mais 1 mais 1, então a gente tem que ter mais de uma solução, mas efetivamente a gente utiliza a fita mais por causa de dados muito antigos, né, que a gente tem sistemas legados que foram salvos ali em fitas há alguns anos, né, e eventualmente temos algumas consultas ali, então a gente acaba tendo essa estrutura de licenciamento de backup por causa de licenciamento, por causa de legislação, né, da educação, que exige ali uma guarda até um pouco maior do que o padrão de mercado, né, então a gente tem backup ali de 10 anos, pelo menos. Beleza, muito obrigado. Nada. Pessoal, quero agradecer aqui, em nome da ProLinx, a participação do Rodrigo, né, da Vim, Rafael da Synnex, a Vanessa também da Synnex, que está na audiência aqui, que eu estou apoiando, por ajudar a ProLinx a articular esse evento, e o Vitor, né, nosso cliente aí que colaborou, chancelando, né, a solução da Vim. Agradeço a todo mundo por ter participado. Deixo um convite também para quem nos segue nas nossas redes sociais, ProLinx, e que nos sigam também através da nossa newsletter. Esse evento ProLinx ele é realizado uma vez por mês. Eu agradeço e esse evento estará disponível em breve no YouTube. Muito obrigado e desejo a todos um bom dia. Até breve. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Breno. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Boa tarde, pessoal.